Boa noite, queridos. A paz do Senhor, Shalom de Deus para vocês, amém, para nós todos. Estou aqui hoje, uma surpresa para vocês, para mim, não foi muito surpresa para mim. Pedimos inclusive oração pelo pastor que está um pouco doente, já está caminhando para melhora. E agradeço aqui as minhas filhas que estão auxiliando todo domingo, está auxiliando aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês e de vocês que estão aí do outro lado também, que Deus abençoe. Vamos orar para iniciar este momento de estudo, amém? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradeço, Senhor Deus, pelas nossas vidas, ó Pai, te pedindo a tua proteção, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre cada lar, cada pessoa que está assistindo. Pai, que neste momento, Senhor, haja, Senhor, esvaziamento, Senhor Deus, das nossas preocupações, dos nossos pensamentos, de nossa ansiedade, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, nos dá a paz, nos dá a calma, a tranquilidade, para poder receber aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente possa entender, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração. Nós damos permissão a você, Espírito Santo, e abrimos nosso coração, todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso entendimento, para receber do Senhor a tua palavra, receber a tua porção, o teu alimento que o Senhor tem para nós. Nós queremos nos encher do Senhor, que o Senhor nos esvazie de nós, que o Senhor nos limpe e nos purifique de nossos pecados, de nossas falhas, que o Senhor nos perdoe, porque somos seres falhos, ó Pai, e mesmo assim, por tua graça e misericórdia, o Senhor nos usa, ó Pai, para louvor da sua glória, ó Pai, e pela tua graça e tua misericórdia, ó Pai, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, continue trabalhando nas nossas vidas, ó Pai, para que possamos ter nosso caráter, Senhor Deus, cada vez mais parecido com o de Jesus, para que a gente não envergonhe o teu nome, o teu evangelho, em nome de Jesus. Que o Senhor, aquele que está em pé, que continue em pé, que o Senhor mantenha em pé, aquele que está caído, Pai, que o Senhor hoje o levante, Senhor, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força, revigore, Senhor Deus, as forças, revigore, Senhor, esse ânimo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, porque neste mundo o Senhor Jesus nos disse que teríamos aflições, mas que eram para ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então é o Senhor que nos dá esse ânimo. A tua palavra, ela vai nos alimentar e vai nos dar esse ânimo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra, Senhor, conforme o Senhor for ministrando nossos corações, ó Pai, que ela leve a cura, Senhor, ela leve, Senhor, a transformação, a cura da alma, a cura do físico, o espiritual, Senhor. A tua palavra é verdade, é que liberta, ó Pai, o nosso ser. Pai, que essa sua palavra, que ela é poderosa, Pai. Em nome de Jesus, ela enche as nossas vidas, as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Hoje nós vamos falar aqui a verdade sobre Jesus, né? Muito se ouve falar de Jesus, muitas pessoas não conhecem Jesus, não sabem muitas coisas, por que Jesus teve que fazer isso ou fazer aquilo, teve que morrer, teve que derramar o seu sangue. Tem gente que até zomba, né, disso, mas nós cristãos também às vezes não temos tão entendimento assim, tão esclarecido sobre alguns tópicos, alguns fatos, né, alguns detalhes. Então nós vamos passar hoje aqui, vamos estudar um pouco mais para a gente ter um pouco mais de conhecimento, para que a gente possa crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus, como a própria palavra fala, amém? Então, para começar, primeiro, precisamos da fé. Se não tivermos fé, não tem nem por que, às vezes, prestar atenção em algumas coisas se a gente não crê. Então, se você não crê, se você não acredita, você primeiro precisa ter a fé, acreditar, certo? Lá em Hebreus 11, se você tem a sua Bíblia aí, se você não tem, pega a Bíblia, acompanhe pela Bíblia, você vai ler na sua Bíblia, vai estar escrito a mesma coisa que na minha Bíblia, tá bom? Hebreus 11, a partir do verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo
foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nós precisamos ter a fé, primeiramente, para entendermos, né, quem é Deus e crer que foi Deus que criou as coisas, Deus que nos criou também. E também, pela fé, nós agradamos a Deus. Então, precisamos nos aproximar dele, mas precisamos crer que ele existe para se aproximar dele. Você não tem como se aproximar de uma coisa que você não acredita que aquilo exista, não é isso? Então, é essa a primeira coisa. A segunda coisa é a fé em Jesus Cristo, de que somos filhos de Deus. Em Gálatas 3:23, vamos ler aqui. Em Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se temos fé em Jesus, nós podemos ter fé e acreditar que somos filhos de Deus. Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Isso, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, tá? Então, é importante você ter sua Bíblia aí, ou anota para você estudar depois, ou acompanhe com a gente. 1 Timóteo 2:4. 1 Timóteo 2:4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus tem interesse que a gente conheça a verdade e que a gente seja salvo. Salvo do quê? Você já vai saber, né? Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual ele se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, Cristo Jesus, ele se entregou por nós, para nos salvar. E ele é o único mediador, ele é o único que está entre Deus e os homens. É o único que faz esse percurso, que faz essa mediação. Então, há um só Deus, o Deus verdadeiro, é somente um. E essa é uma das verdades que Deus quer que a gente conheça, né? Próximo tópico aqui, nós vamos ver por que ele teve que morrer. Por que a gente tem que ser salvo? Salvo do quê? Muita gente sabe, outros não, outros acham que sabem. Vamos ver na palavra. A palavra nos ensina, nos explica tudo que a gente precisa, tá certo? Então, Jesus, homem, teve que padecer, entregar o seu corpo físico, ele teve que morrer e o seu sangue teve que escorrer para que a gente fosse salvo, para que a gente seja salvo. Ele teve que fazer isso. Vamos ver por quê. Mais um pouquinho para a gente aprender lá em João. Abre lá em João, primeiro capítulo de João. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Em algumas versões diz verbo no lugar da palavra, tá? E ele estava com Deus. E ele era Deus, lá no princípio. Então, se você entender bem, tá dizendo que lá no começo de todas as coisas, que a gente viu que pela fé a gente crê que foi Deus que criou todas as coisas, e ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. No verso 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. 12, contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Então, aqui está, quando o Espírito Santo nos dá a revelação da própria palavra dele, para a gente entender, conhecer qual é essa verdade de Deus para a nossa vida, que Jesus, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Todas as coisas existem por meio dele, e sem ele nada do que a gente vê, do que a gente vê e acredita, né? Que foi Deus que criou, foi Jesus. Foi Jesus que fez todas essas coisas. Agora a gente vai caminhar um pouquinho mais, que próprio João, lá no capítulo 14, no verso 6, é bem conhecido para algumas pessoas. Jesus respondeu aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus está falando que ele é o caminho. Ele está falando que ele é o único caminho de chegar a Deus. Ele é intermediador, como a gente já viu. Ele é a verdade. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. E ele é a vida. Então, um texto está ligado ao outro, né? E ninguém vem, ele tá falando assim, ninguém vai ao Pai lá. Não, ele tá falando ninguém vem. Então, ele é o Pai, ele é Deus. Então, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, pela fé, nós cremos que é dessa maneira, né? Em Romanos 5:12. Romanos 5:12. Aqui nós temos já a questão do pecado. Por que que Jesus teve que morrer? A verdade, mais um pouco da verdade sobre Jesus. Por que que ele teve que morrer? Por que que ele teve que vir ao mundo? As coisas espirituais, a gente, o Espírito, no caso o Espírito de Deus, a gente não vê, né? Não estou falando de visão, ver anjo, não. Estou falando assim, Jesus ele teve que vir numa matéria, num corpo, porque ele é Espírito. E ele teve que ter esse corpo para que esse corpo morresse, esse sangue escorresse. A gente vai ver o porquê disso, né? Então, em Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, ele está falando de Adão. A gente já vai lá chegar em Adão, tá? Entrou no mundo o pecado por um só homem, e pelo pecado a morte, ele está falando de morte espiritual. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Entendeu? Então, assim como a morte veio por meio de um homem, ela veio também para todos, a partir de Adão. A morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Então, Adão, ele excedeu, ele passou dos limites no pecado dele, que é a transgressão, o qual era o tipo daqueles que haveria de vir. Então, por causa de Adão, todos pecaram, né? A partir de Adão, todos pecaram. No verso 18, diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, então todos nós nascemos condenados, né? Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Adão, ele desobedeceu, ele transgrediu, ele passou dos limites na desobediência ali com Deus. A gente vai ver detalhado isso aí agora, tá? E aí Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna. Jesus veio
para nos resgatar, para nos salvar desse pecado que a gente vai olhar lá agora em Gênesis. Tá? Então você vai olhar aí. Gênesis 3. Vamos, Gênesis 2. Primeiro, Gênesis 2, tá? Que vai falar do pecado ali. Então, Gênesis 2, né? A desobediência ao pecado, ele vai entrar no mundo. Em Gênesis 2. Aí, a partir do verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que ele tinha feito, que ele formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então no meio do jardim tinham essas duas árvores, a árvore da vida e a árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Agora lá no 3, no verso 6, tá resumindo um pouquinho aqui, a serpente já estava falando com a mulher, é muito conhecido esse texto, tá em Gênesis, depois você pode ler tudo. Gênesis no verso 6 aqui, capítulo 3. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, presta atenção o que aconteceu aqui com a mulher. Primeiro, a mulher, ela viu, né? Ela ouviu, né, a serpente, a sugestão da serpente, né? Vocês não vão morrer, vocês vão conhecer o bem e o mal, assim como Deus. E aí a mulher olhou a árvore, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos. E além disso, era desejável para ela se obter discernimento. Então ela foi lá e tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aí lá no verso 21, resumindo aqui, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. É muito interessante aqui, abrindo um parênteses, né? Como a gente chega no pecado, né? Como a gente chega na desobediência. A gente sabe a verdade, tem pecados intencionais que a gente pode fazer sem saber. Mas aqui não, aqui ela sabia. Então mesmo a gente às vezes sabe que tá errado, fomos instruídos a não fazer aquilo. Assim como o Senhor tinha falado, olha, dessa daqui não é para comer, tá no mesmo capítulo, você vai lá e lê, tá? Só para resumir aqui. Então, a mulher, ela viu, ela olhou ali e parecia agradável, que coisa boa, né? E aí ela desejou aquilo. E aí ela foi lá e pegou. Aí caiu, desobedeceu, pecou. Então é assim que a gente precisa também prestar atenção. Coisas que a gente vê, coisas que a gente ouve, a gente fica atraído por aquilo, a gente olha e fica parando olhando, nossa, que coisa agradável, eu quero isso para mim. Aí você desejou, aí rapidinho você cai. Então assim, a gente precisa prestar muita atenção nas coisas, tá? Então continuando aqui, e aí o Senhor expulsou eles do jardim. No mesmo capítulo 3 aqui de Gênesis, continuando aqui no verso 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem já sabia a diferença daí. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. O homem aqui já estava numa condição que ele teve os olhos abertos, ele já viu o mal, já conheceu ali o mal. E Deus falou para ele, Deus falou aqui, né? Ele estava falando com outros seres celestiais. Ele falou assim, para que ele não coma e viva para sempre. Imagina só, o homem a partir dali, se acontecesse de comer, ele ia viver para sempre naquela condenação, naquela desobediência, naquele pecado.
Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para ele cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, Deus não queria de forma alguma, se Deus confiou no homem, confiou assim, deu essa responsabilidade para que ele obedecesse, escolhesse obedecer, para não comer ali da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, e ele foi lá e desobedeceu. Então, e ele já nem conhecia o bem e o mal, mesmo assim ele foi lá e desobedeceu. Imagine ele conhecedor do bem e do mal, se ele não ia lá e comer o fruto da outra árvore. Então, Deus falou não, de forma nenhuma, né? Colocou os querubins lá, então aqui ninguém vai passar. Os querubins estavam ali e ninguém passa ali. Expulsou o homem, vai embora, sai daqui, vai para outro lugar, né? Para não correr esse risco. Lá em Ezequiel 28:14, eu entendo dessa maneira, tá? Então, Ezequiel vai estar lá. É importante esse texto, ele vai falar aqui, profeta. Ezequiel 28. A partir do verso 11. Aqui tem uma coisa muito interessante. E a gente entende pelo Espírito Santo, que a revelação que o Espírito Santo nos dá da própria palavra é que... Aí você vai ver, ó. É melhor ler. Esta palavra do Senhor veio a mim, disse Ezequiel. Ele fala aqui: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Então nós vimos quem estava no jardim de Deus. Adão, Eva e quem falou com a Eva também, né? Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sardio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Não está falando de Adão e Eva, porque ele está falando aqui de um querubim que foi ungido ali, né? Guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Aí ele vai falando mais para frente um pouquinho. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião. Ele está falando do querubim aqui. E ele expulsou. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra. Então, a gente tendo essa revelação do Espírito Santo nesta passagem, a Bíblia, se você prestar atenção, a Bíblia, ela se completa. Ela fala uma coisa aqui, ela vai falar a mesma coisa lá, e o Senhor vai trabalhando assim, e a gente vai entendendo, ele vai dando as revelações da própria palavra. A revelação ali que eu falo, ele nos mostra, ele nos abre o entendimento, e a gente passa a ter aquele conhecimento daquele texto, do que ele quer dizer. Eu falo que eu entendo dessa forma, que esse texto ele está falando do inimigo. O inimigo estava com Deus. Ele caiu, ele foi expulso do Monte Santo de Deus. E aí, o que aconteceu? Ele passou a odiar tudo que Deus fazia, porque ele queria ser o Deus, o adorado. E ele engana muitas pessoas hoje com isso. E aí, eu creio que era ele falando através da serpente lá no Éden, tá? Que levou a Eva a cair. E nos leva hoje, nos tenta levar, não vai nos levar, ele tenta nos levar, né? Em nome de Jesus não vai conseguir nos levar a pecar, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. E Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância.
E Jesus, ele veio derramar o seu sangue. O seu corpo foi moído por causa dos nossos pecados e por causa desse pecado de Adão que veio para nos resgatar dessa condenação eterna. Então, lá em Levíticos, nós vamos ver aqui Levíticos 8. Levíticos 8. Levíticos 8, tem até uma passagem antes de Levíticos, que é de Êxodo 12, muito conhecida. A gente pode até ver ela antes desta passagem. Deus, depois que o homem pecou, e o homem precisava ser redimido desse pecado. Então, uma das formas para pagar pelo pecado era através do sangue, né? Então, lá em Levíticos 8, e vamos ver aqui primeiro Êxodo 12, desculpa aí te confundir, é que eu pus na ordem, mas eu acho melhor falar agora o Êxodo 12 primeiro. Êxodo 12 é quando Moisés estava lá no Egito, e o Senhor falou para Moisés, ele deu uma ordem para ele e instruções. Ele falou assim, que ele devia separar um cordeiro. O povo já estava para sair do Egito, tá? Então Deus já tinha mandado as pragas, tá? E o povo estava para sair do Egito. E Deus falou para Moisés escolher, né? Um cordeiro ou um cabrito sem defeito, e que era para sacrificar, para matar, né? Executar esse animal, né? E passar o sangue dele, isso é muito conhecido, né? Passar o sangue dele nas portas e nos umbrais, nas vigas das portas das casas dos israelitas. E depois ele explica aqui como que era para comer esse animal assado e tal. E ele fala que essa é a Páscoa do Senhor. Isso é muito interessante, porque aí a Páscoa foi instituída nessa data, né? E até hoje deveria se comemorar a Páscoa, né, como um memorial, né, de festa ao Senhor pela libertação do povo do Egito, da condenação ali de escravidão para a liberdade, né? Então, esse sangue na porta, o que significa? No verso 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Então, o Senhor, ele falou assim, aquela casa que eu passar, que eu ver que tem o sangue ali na porta, o sangue vai ser o sinal. E eu não vou destruir quem estiver ali dentro. Para quem não conhece, se você vê os textos antes, você vai ver que o Senhor ali, ele deu o ultimato para o faraó. Deixa meu povo ir, através de Moisés, né? Deixa meu povo ir, senão todo primogênito do Egito vai morrer. Inclusive, né? Inclusive os filhos dos israelitas, né? Do povo ali. O povo de Deus também ia ter os primogênitos mortos. Mas Deus, para salvar eles, falou assim, ó, meu povo que passar o sangue do cordeiro sem defeito, tem que ser sem defeito, tem que ser uma coisa perfeita, excelente para Deus, que Deus pede isso. Eu não vou destruir. Ele vai ver o sangue ali, o selo, né, o sinal, e vai passar reto, não vai destruir o primogênito do povo do Israel ali, do israelita, eles não vão serem mortos, tá? Então, a importância do sangue ali. O sangue impediu a morte. Então, o sangue de Jesus, ele vem para nos dar a vida, que nós já estávamos condenados, e Jesus veio para nos dar a vida.
Ninguém tem esse poder, ninguém. Só Jesus, só Ele, que é Deus, que Ele tem esse poder, tá? Em Levíticos 17, ele vai dizer assim, 17, 11. 17, 11. Pois a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. E eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. É o sangue que faz o sacrifício, a oferta pela vida. É o sangue. Então, a importância do sangue. Se você for ver lá em Levíticos 4, de 1 a 5, ele vai falar do sangue do novilho, oferta pelo pecado. Que o Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Levíticos, ele dá várias instruções a respeito disso. Então, se você quiser ler, tá? Se for o sacerdote ungido que pecar trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, tem que ser perfeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça dele, que será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Então, teria que usar o sangue ali para perdão do pecado, para remissão desse pecado. Se a gente for ver lá em Efésios, agora lá no Novo Testamento, Efésios 1:7. Efésios 1:7. Aqui em Efésios, vê que na Bíblia toda tem todas as informações, que uma complementa a informação a outra e vai falar sempre a mesma coisa. A Bíblia não vai se contradizer de forma alguma. Então, Efésios 1:7, ele fala assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ele está falando de Jesus Cristo, ó. No 5 diz assim, ó: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, ele está falando de Jesus Cristo. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos perdão do pecado. Então, Jesus, ele veio para nos resgatar desse pecado de Adão, daquela transgressão que ele cometeu lá. Jesus, ele veio para nos resgatar daquela condenação, porque a partir de Adão todos pecaram. Então, a partir de Adão, Deus pediu o sangue do animal, né? Então, Deus, ele enviou Jesus, né? Em João 3,16 diz assim, que ele enviou o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. É a vida eterna. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão ali para ser eterno junto com ele, ali ter a vida eterna. Uma vida de paz, uma vida boa, uma vida de bem, que não conhecia o mal, não sabia o que era errado. Mas quando entrou ali o pecado, a partir daí começou a conhecer o que era mal e passou a ter a morte física e espiritual. Então, Deus enviou Jesus. Jesus, ele é Deus, né? Então, Jesus teve que vir, o Espírito dele, numa forma humana, para que ele tivesse sangue para pagar por essa condenação, porque ele é perfeito, ele é santo, ele é puro. Então, vamos seguir aqui adiante. Nós temos vários textos, se você quiser anotar aí, não sei que hora que é, filha? Tem ainda tempo, né? João 6, 53 e 54, nós vamos ler aqui. Então, já nós temos tempo, então vamos ler. João 6,
Se você não está acompanhando pela palavra, às vezes fica cansativo, porque como eu tô lendo muito, então às vezes fica meio chato, às vezes. Não era para ser, porque é a palavra de Deus. Mas eu tô falando porque pegar a Bíblia é melhor, porque daí você interage melhor, né? Porque às vezes a gente vai, a gente ainda tá no online, infelizmente, mas logo, se Deus quiser, no presencial, aí a gente não vai ser só um espectador, a gente tem que participar, né? A gente tá também para adorar, para receber, mas também para adorar e louvar ao Senhor, né? E a gente agrada até o Senhor aprendendo, né, sobre ele. Então, João 6, 53 e 54. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, ele está falando dele mesmo, Jesus, viverá para sempre. Então, Jesus não está falando assim, que era canibalismo ir lá e morder ele e beber, não. O sangue dele é o sangue da nova aliança, né? Então, ele é o alimento. A gente viu o quê? Que ele é a palavra, ele é a verdade. Se ele é a palavra, ele é a verdade, se a gente se alimentar da palavra, que é ele, a gente vai estar se alimentando dele, que é o pão que desceu do céu. E aí a gente vai estar bebendo do seu sangue, nos alimentando da palavra. Porque ele é a palavra, ele é a verdade. A gente viu isso, não é isso? Se a gente olhar lá em 1 João 1,7. 1 João 1,7. Minha mão tá gelada, fica mais difícil para virar a folha. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu li tudo aqui porque é forte, essa palavra é poderosa. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Por isso que há muito tempo não se sacrifica mais animais, não passa sangue de animal em local nenhum, né? Nós cristãos não precisamos mais, porque Jesus ele foi e ele é o único sacrifício, uma única vez, não precisa mais, né? Então nós temos esse acesso ao perdão, à vida eterna, por causa do sangue de Jesus. Nós somos resgatados por causa do sangue de Jesus. Então, como um cordeiro sem mancha e sem culpa, ele se entregou. Ninguém tirou a vida deles. Tem vários textos que diz que Jesus, ele se entregou, ele deu a vida dele. Se você ou eu, a gente der a nossa vida à morte, a gente não tem poder para pegar de volta. Mas Jesus, ele teve esse poder e ele tem. Ele entregou a vida dele e ele tomou de volta. Esse texto eu não anotei aqui, mas tem na palavra. Então, em outros textos, Mateus 26, 28, ele fala também que o sangue dele é derramado para a remissão dos pecados. Por isso que o sangue dele foi derramado. Em João 1, 29, isso aqui a gente vai ler. Ele vai falar aqui, João Batista, ele estava batizando
João Batista disse: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, João Batista estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e João disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. João viu Jesus vindo e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os cordeiros, os carneiros, eles sacrificavam vários animais no Antigo Testamento, se você ver, e eles, cada família tinha que levar o seu animal para sacrifício, para perdão dos pecados. E Jesus, ele veio como cordeiro para perdoar, né? Ele veio como cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, um só para o mundo todo. Não precisa de mais ninguém, só ele. É o suficiente. O poderoso que é Jesus. O poder que tem o sangue de Jesus. Você vê que tem o texto aqui, eu não vou me precipitar, vamos ler o texto primeiro, né? Hebreus 9. Hebreus 9 vai falar isso que eu quero falar. Então, a gente vai ler o texto. Hebreus 9. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Quando a gente para prestar atenção. É maravilhoso. Hebreus 9. Se você não está, repito, acompanhando a palavra, anota, estuda, porque é muito interessante, é o poder de Deus a palavra, né? Ele vai falar aqui no verso 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e obteve a redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros, os santificaram de forma que se tornaram exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo. Ele está falando o quê? Que se usavam animais, o sacrifício de animais para a remissão dos pecados e eles eram impuros, mesmo pegando perfeito, que não tinha defeito, né, com todas as especificações que o Senhor havia dado, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, que é o verso 14, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Quanto mais ele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, por isso que Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, receber a vida eterna. Lá no verso 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então, Jesus teve que derramar o sangue dele. O Espírito de Deus veio na forma humana para que aquele sangue fosse derramado, para que houvesse perdão dos pecados. E a vida eterna, e não mais a morte eterna, como estava condenado lá em Gênesis que a gente viu, né? Então, isso é maravilhoso, né? Então, não tem mais necessidade de outro sangue, né? Uma substituição de um animal por sangue santo, para que não houvesse mais a necessidade de outro sangue. Então, houve a substituição de um sangue de um animal, né? Por um sangue carnal, mas um sangue santo, porque era do próprio Deus ali dentro do corpo,
Você entende isso? Para que não houvesse mais a necessidade de outro sangue. É tanta palavra de sangue, mas você vê que muitas pessoas falam a todo tempo. Eu já falei e falei com muita fé e o Senhor, Ele agiu quando a gente usa o sangue de Jesus tem poder. Essa frase, muitos usam até assim, de forma errada, porque acabou virando, infelizmente, né, uma coisa assim que as pessoas falam por falarem, não com fé, não agem, não usam como poder de Deus mesmo. Mas o sangue de Jesus, ele tem todo o poder, todo o poder. Não tem outra forma, outro sangue ou nada, não existe nada que tem poder, só o sangue de Jesus. Ele é Deus, então ele é poderoso, ele é o único, ele é incomparável, ele é o soberano. Isso é maravilhoso. E Deus nos atrai, Deus nos chama através de Jesus. Ele vem, ele é como um ímã. Ele tem um polo, nós temos o outro, né? Negativo, positivo, não é assim que fala? Polo negativo, positivo, um ímã, né? Que fala que um atrai o outro. É como um ímã. Deus, ele nos atraiu até Jesus. Jesus, o próprio Deus, né? Ele nos atraiu até ele. E nós, assim como, não pelo pecado, né, mas para o bem. A Eva, ela foi atraída, ela ficou ali deslumbrada com aquela árvore que era linda e aquele fruto maravilhoso e desejável para comer. Que a gente, pela palavra, que a gente se atraia ali como ele já nos atraiu, né? Que a gente ainda se atraia mais ainda e fique maravilhado na presença, na palavra, na presença de Deus e que a gente fique assim deslumbrado pela presença, que a gente deseje isso, a palavra, que a gente deseje isso, para que a gente tenha uma vida transformada, uma vida completa, amém? Porque o Senhor, ele veio para nos dar essa vida, a vida em abundância. O inimigo tenta nos levar para caminhos errados, para direções erradas, usando pessoas que confiamos, amigos, e às vezes usa os familiares que estão assim preocupados, mãe, pai, que amam de verdade seus filhos, né? E se preocupam com eles, e muitos vão na onda de amigos usados pelo inimigo. E muitas vezes os pais são usados por Deus ali para cuidar, para acalentar, mas né, são enganados. Assim como muitas pessoas são enganadas por falsas salvações, que não tem outra salvação, só a salvação em Jesus, mas você entende o que eu digo. Para que as pessoas, elas são enganadas para outro caminho, como se houvesse outra verdade, como se houvesse outra palavra, mas não há, só há Jesus. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a vida. É ele que nos dá tudo o que nós precisamos. Então, mesmo que às vezes você está lutando ali, está na luta, mas eu estou seguindo a Jesus, isso não acontece, eu tô fazendo isso certo, e não vai, e não chego onde tem que chegar, porque Deus me mostrou que vai acontecer tal coisa e ainda não aconteceu. Eu estava lendo os livros de Jó há um tempo, esses dias aí, e assim, e Jó ficava lá, né, e os amigos lá falando, não, Jó, você fez alguma coisa, se não foi isso, foi aquilo, e eles ficaram acusando, e você tem que se arrepender, Jó, porque você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Deus até se irou com os amigos de Jó, porque não tava, ele ia de um lado, não é aqui, não é isso, não é aquilo, o que é então, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, o que eu deixei de fazer, e ficou naquilo, e
E nada, não via saída, e só piorava a situação dele, só piorava. E ele justo, ele ali, firme, capengando ali, mas ele estava firme com Deus. Não rejeitou a Deus momento algum, porque ele sabia que de alguma forma Deus ia fazer alguma coisa, Deus estava usando aquilo para alguma coisa. Então, as situações, elas acontecem na nossa vida para forjar o nosso caráter, para ver onde está o nosso coração, para ver que tesouro que a gente tem dentro de nós, para ver com o que a gente se importa de verdade. Então, Deus tirou tudo de Jó, e Jó olhando para o alvo. Meu alvo é Cristo. E quando o nosso alvo é Cristo, por mais que a gente sofra, a gente não aguenta mais a situação. Deus é Deus. E às vezes a gente não precisa fazer como Jó, tentar procurar, a gente fica procurando, não fica? Quando a gente está numa situação assim mas por que isso acontece? Mas por que de novo? Mas de novo? E aquilo fica ali incomodando. Mas é por quê? Porque tem um motivo. O Jó não tinha um motivo? Ele não sabia. A gente sabe, porque a gente lê na palavra. E a gente sabe porque foi Satanás que foi lá falar com Deus. Aquele lá, ele é justo, ele é perfeito. Lá, duvido que se tirar isso daquilo dele, ele não vai largar o Senhor. Deus, tá bom, vai lá então e vê. Vai lá provar ele. Deus provou Jó. E Jó, ele foi aprovado. Então a gente é provado. Assim como faz uma prova na escola, né? Para ver se a gente vai ser aprovado ou não, se a gente entendeu aquilo e é aprovado. Se a gente é reprovado é porque não aprendeu. A gente não está entendendo, a gente não está absorvendo o que tem que fazer, né? O que tem que acontecer para ser aprovado. Mas Deus está forjando o caráter, por pior que seja a situação. É fácil falar quando a gente está fora de alguma situação grave, de alguém que está ouvindo aí, está passando uma situação grave. Cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua dificuldade. Né? Às vezes, uma vez eu falei para uma pessoa que ela tem um problema com o filho, de saúde, antes de nascer até o filho. Eu falei, se fosse eu não sei se eu suportaria como você suporta. Deus sabe o que cada um suporta. E Deus não dá uma carga pesada demais para quem ele sabe que não vai suportar aquela carga. Mas ele está trabalhando nas nossas vidas. E uma hora, assim como ele chegou na vida de Jó e falou, chega, basta, acabou. Ele vai chegar na nossa vida, ele vai falar assim, na sua vida, acabou, chega. Ele vai falar pro inimigo, tira as patas daí, que agora acabou, agora é a bênção, agora eu abri os céus, agora chega. Agora sou eu na vida da pessoa e vai estar tudo certo, em nome de Jesus. Então nós precisamos crer que assim como aconteceu na vida de Jó, que é um exemplo para nós ali, que é uma vida ali de Deus, que nós temos esse exemplo, nós podemos permanecer em Deus firmes, porque a nossa vida eterna, a nossa vida com Jesus, ela está guardada ali, está guardada, mas a gente não pode desistir de Jesus, não pode desistir de Deus, porque não tem outro jeito, não tem outra saída, o caminho é Ele, a saída, a vida é com Ele, não tem outro, amém? Então, se lá em Romanos 10, você confessar que Jesus Cristo, Ele veio, morreu e ressuscitou dos mortos, se você confessar com a tua boca e crer nisso, você será salvo. Então você vai fazer essa oração se você entendeu a respeito da verdade de Jesus na sua vida. Você vai orar, Pai, em nome de Jesus, eu acredito, confio, creio que o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, que o Senhor é Deus. E eu confesso com a minha boca, e eu creio no meu coração, e eu recebo o Senhor como o único caminho, a verdade, a vida, o único Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, você está salvo, em nome de Jesus. E você vai ler a palavra, você vai buscar, vai receber aí as direções do Senhor na palavra. Ele vai revelar a palavra para você. O que já está escrito, ele vai abrir seus olhos, você vai ter o entendimento. Amém? Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos guarda, nos livra de todo mal, de toda retaliação maligna, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, que o Senhor derrame a tua cura, a tua bênção, ó Pai, sobre cada necessidade de cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém, assim que Deus abençoe a todos nós. Amém? Fica com Deus.